Se você quer começar a manifestar seus sonhos, você precisa parar de consumir e começar a criar. É basicamente o que diz esse livro aqui que eu tô lendo e que tem mudado a minha vida e minhas ideias sobre manifestação. O livro não é sobre manifestação em si, na verdade, eu acho que eu nem li essa palavra no livro. O livro se chama O Caminho do Artista e é um livro direcionado para artistas que estão com bloqueio criativo. E é um curso de 12 semanas para desbloquear a sua criatividade. Porém, o livro é uma jornada espiritual e eu percebi que, na verdade, o livro é sobre manifestação. O livro, apesar de ser direcionado para artistas, ele é uma jornada espiritual para a criação. E o que é criação se não manifestação? Então, esse livro tem me trazido muitas ideias sobre manifestação, tem me ajudado a criar muito, a ter muitos sonhos novos. Então, por isso, nessa semana, estou na semana 3 desse livro, finalizando a semana 3 agora, e no final de todas as semanas, você tem que fazer um check-in, né? Como eu falei, é um curso, envolve várias tarefas, mas além disso, ele é uma jornada espiritual. E as tarefas, as duas principais, os dois pilares que tem que ser feito todas as semanas são as páginas matinais e os encontros semanais. As páginas matinais, você precisa escrever 3 páginas de manhã, logo de manhã, todos os dias. Não tem regras, você só precisa preencher essas 3 páginas, né? Caneta, papel e escrever. E o encontro semanal é um encontro, entre aspas, porque é um encontro com você mesmo. Então, é um encontro com o seu artista, que é a sua criança interior. Então, é um encontro para você buscar inspiração, fazer coisas que te façam ver a mágica da vida, entende? Não é necessariamente sobre gastar. E tem um check-in semanal a cada semana para você verificar se você fez as páginas matinais, o que você fez no encontro, como você se sentiu e algumas reflexões. E, né, toda semana eu tava fazendo esse check-in e essa semana, estou no final da 3ª semana, ao invés de só ir fazer esse check-in, eu resolvi compartilhar minhas ideias sobre manifestação. O livro não fala especificamente sobre manifestação, ele fala sobre criação, mas para mim ele tá dando um guia de manifestação, apesar de usar essa palavra criação. Então eu vim compartilhar minhas ideias sobre isso essa semana, ao invés de fazer aquele check-in que eu estava fazendo para semana 1 e 2. A jornada espiritual do livro traz esse conceito de grande criador, universo, como você queira chamar, essa força criadora, né, da onde se criam as coisas, da onde as coisas se materializam, esse fluxo, esse caminho. E o que é criar, manifestar? É a junção de duas coisas. Primeiro, um sonho, uma ideia, algo novo que surge desse lugar, desse grande criador, surge do nada, né? Podemos até chamar de nada. Surge do vácuo e passa a existir, né, como uma ideia, como um sonho. Mas manifestar não é só a ideia, manifestar tem 2 passos. Primeiro, o sonho. Segundo, a materialização. Então, a execução. Então, a manifestação, ela precisa dessas 2 coisas. Precisa da ideia, precisa do sonho e aí a execução. E a gente faz isso de mãos dadas com o grande criador, ou essa força do universo. E essa capacidade de criar, essa criatividade, ela existe em todos nós, ela existe em todas as pessoas, porque você é único. Eu sou única, mas você é único. Só existiu um de você em todos os tempos, em todas as gerações. A sua criação é você se expressar sendo você, é você ser você. E se você se manter aberto, as ideias, os sonhos, eles vão vir até você. Então, só
considere essa possibilidade de existir uma força criadora, de existir um mundo de ideias, de sonhos que você pode acessar a qualquer momento, você só precisa estar aberto a isso. E como você faz para se abrir, né, para abrir esse canal? Então esse livro dá essas duas ideias principais. São as páginas matinais, que é você escrever o que você quer, o que você está sentindo, escrever essas 3 páginas de manhã. E fazer um encontro semanal, que é um encontro para você com você mesmo, essa é a única regra. É só você e mais ninguém. Algo que você queira fazer, algo que te inspire e você faça. E só faça essas 2 coisas, você vai ver o quanto de coisas vão mudar, o quanto de ideias vão surgir. Mas além disso, o livro aborda uma outra questão nessa jornada espiritual que eu gostaria de abordar aqui, que é da criança interior. Por quê? O artista, essa criatividade que mora dentro da gente, ela tem tudo a ver com a nossa criança interior. É a nossa criança interior que nos dá esses sonhos, essas ideias. E essa mágica da vida, né? Porque a criança tem esse poder. Mas, muitas vezes, e a maioria de nós, tem essa criança interior ferida e bloqueada. Então o bloqueio criativo, até no livro traz isso, que o bloqueio criativo, ele vem desse lugar também. Então, por exemplo, você, quando criança, expressou alguma ideia nova, expressou sua criatividade, expressou isso, e foi ridicularizado, ou criticado, ou simplesmente riram, mas algo cria em você uma ferida que você, mesmo adulto, bloqueia de criar. Então você bloqueia a sua criação por medo de julgamento, por vergonha, por várias travas que você coloca para que você entre nesse bloqueio criativo. E aqui o bloqueio criativo, né, visto de uma forma ampla, também como essa ideia de não estou manifestando, não consigo manifestar o que eu quero. Você está manifestando o tempo todo. Para você ter esse acesso, esse canal curado para vir essas ideias, esses sonhos, eles se materializarem na realidade, você precisa, junto com isso, trabalhar com a sua criança interior. Você precisa curar a sua criança interior dessas feridas que te bloqueiam de poder criar. Então, se você sente vergonha de viver a sua vida dos sonhos, de sonhar, de mudar a sua realidade, se você sente essa vergonha, você precisa olhar para essa criança, que é você mesmo, para você criança, e perguntar para ela, e entender da onde vem essa vergonha, o que aconteceu. Faz isso, pega uma foto sua criança e se conecte com essa criança. Quem é essa criança? O que ela gostava? Como que era o quarto? Qual era o seu brinquedo favorito? O que você gostava de criar? O que você gostava de fazer? O que te deixa feliz? O que te deixa animado? Desenvolva uma conexão com essa criança, com a sua criança interior, e cure as feridas dela, sabe? Diga o que ela precisa ouvir. Então, você não se acha ruim, ou mal, ou preguiçoso, ou qualquer coisa negativa. Quem acha isso é essa criança, é porque alguém disse isso pra ela, ou porque alguém fez ela se sentir assim. Então você vai dizer: eu te amo, você é bom, você é criativo ou criativa, eu confio em você, vai dar tudo certo. E as situações específicas, né, de momentos específicos que você lembrar que, nossa, aquilo foi uma ferida, aquele comentário, né, é um comentário besta que uma pessoa fez, que criticou alguma coisa sua, algum jeito seu, mas isso cresceu dentro de você e você começou a acreditar nessas ideias. Então você precisa voltar
né? Não voltar de verdade, mas trabalhar esse momento, assim, por exemplo, o livro dá uma ideia de você escrever uma carta de resposta, né? Então, essa pessoa aqui, né, me falou isso de mim, mas ela é... Não sei, como você quiser. E essa é uma ideia para você ir curando essas feridas da sua criança interior, para que você consiga criar com liberdade, sem vergonha, sem medo de rejeição, sem medo de ser abandonada, sem medo do que as pessoas vão achar, ou sem se travar, é para desbloquear. E se você só tentar, sabe, só isso, parar de consumir, de ficar só rolando feed, ou que seja só lendo, só consumindo algo e passar a criar, né? E algumas ideias são essas. Escreve as páginas matinais, faz o encontro semanal, se conecte com a sua criança interior, porque é dela e do grande criador que vão vir as suas ideias, os seus sonhos, as suas criações. E a partir disso, você vai ver, muitas coisas vão começar a acontecer, muitos sonhos vão aparecer. Confie na vida, confie no grande criador, confie na sua criança interior e manifeste a sua vida dos sonhos. Então, para finalizar, vou fazer o check-in dessa semana. Estou apenas na semana 3 de 12 semanas do curso do livro. E vou dar um exemplo do check-in semanal, como é para vocês. Geralmente, aqui são 4 perguntas, são umas 3, 4 perguntas só, baseado no que você fez na semana. Então, a primeira é quantos dias da semana você fez suas páginas matinais, como foi a experiência para você, e pergunta se você pulou um dia, por que pulou. Mas eu fiz todos os dias, pra mim tá sendo uma experiência reveladora mesmo, acho que vem muitas ideias ali, muitas vezes eu fico emocionada também, eu choro, às vezes eu fico com raiva, tudo se passa ali naquelas páginas, naquelas 3 páginas, que às vezes parece infinito, parece que eu não vou conseguir escrever. Confesso que tem dias que eu escrevo só 2 páginas, porque eu faço a folha normal grande, né? E é isso, mas eu estou fazendo, estou executando. Tem sido realmente muito bom. E aí a segunda pergunta é sobre o encontro semanal, né? Toda semana pergunta isso, o que você fez, se você gostou e tal. É só um check-in. E é sempre muito bom. Então, fazer o que quer que seja, eu já andei de patins, eu já fui em loja de material de arte. E são momentos realmente para você buscar inspiração. Porque às vezes a gente fica muito fechado, né? Fechado no quarto, fechado num espaço, fechado nas mesmas ideias. E quando a gente olha para o mundo com essa curiosidade, naturalmente as ideias vêm. E aí a terceira pergunta é sobre sincronicidade, né? Porque esse livro é uma jornada espiritual também, então ele aborda o conceito de sincronicidade do Jung. E essa semana foi maravilhoso, porque eu, arrumando as coisas aqui em casa, eu encontrei uns brinquedinhos meus de criança que eu amava. E bem nessa semana, no livro, ele pergunta: qual era o seu brinquedo favorito da infância? E bem nessa semana eu encontrei esses. E isso foi muito mágico. Tem várias sincronicidades acontecendo, mas realmente é algo muito pessoal. Acho que cada pessoa na sua jornada espiritual vai reconhecer as suas sincronicidades. E é maravilhoso isso, porque quer dizer que você tá no seu caminho, você tá no fluxo, você tá dando a mão para o grande Criador e criando a vida junto com ele, co-criando junto com ele. E a quarta e última pergunta é se tem alguma outra coisa nessa semana que você considera importante, né, nessa sua jornada de recuperação. E para mim tem sido muito importante, de extrema importância, essa jornada com a criança interior, de acolher ela e quase que reverenciar essa força criativa que a criança interior tem. E entender que é de mãos dadas com ela que a gente manifesta a vida que a gente tanto sonha. E por isso
que eu quis fazer esse vídeo sobre este tema. E era isso que eu tinha para esta semana. Espero que tenha feito sentido, que esse vídeo te ajude na sua jornada espiritual. E pode dar like, comentar e se inscrever, essas coisas e tal.